Durante a semana, eu procuro usar os alimentos mais fresquinhos o possível para fazer receitas práticas e gostosas. Hoje eu tô morrendo de vontade de comer um delicioso risoto caprese. Eu já deixei um caldo de legumes cozinhando aqui. Eu coloquei cebola, cenoura, salsão e alguns dentinhos de alho que para mim não pode faltar. Esse caldo fica extremamente saboroso. Você pode variar usando caldo de carne, frango ou legumes como eu. O de legumes é mais prático porque eu uso tudo que eu tenho na geladeira e coloco na panela. Eu gosto de fazer essas panelonas assim e depois congelar para usar durante a semana. Eu vou começar aquecendo a minha panela para derreter a manteiga. Eu gosto sempre de fazer o meu refogado do risoto usando a manteiga. Eu gosto de usar o azeite só para fazer a finalização. Aí ele entra com um sabor mais fresco. Para os preparos que eu faço, eu dou sempre preferência para usar a manteiga sem sal. Eu gosto porque o sabor dela fica neutro e se eu achar necessidade eu acrescento. Eu vou usar o equivalente a uma colher de sopa bem servida. Eu estou usando meia cebola pequena cortadinha. Com a manteiga quente eu vou acrescentar a cebola. Na sequência já pode adicionar o alho. Vou usar 2 dentes de alho, bem picadinhos. E aí deixa o refogado dar aquela suadinha. Ele não precisa ficar muito douradinho. Assim como a cebola, os meus dentes de alho não eram muito grandes. Eu vou usar para fazer o risoto o arroz arbóreo. Eu vou pegar ele ali na despensa e porcionar com uma xicrinha de cafezinho, aquela bem pequenininha. Para porcionar o risoto, eu uso sempre uma xicrinha dessas pequenininhas. A quantidade é 1 xícara por pessoa aproximadamente. Como eu não vou servir nenhuma proteína acompanhado desse risoto, eu vou acrescentar algumas xicrinhas a mais de arroz, porque daí as pessoas acabam comendo mais. Vou colocar 3 xícaras de arroz para 2 pessoas. É o suficiente. Dá uma leve refogadinha no arroz e aí já pode acrescentar o vinho branco. Eu tô usando um vinho em lata. Eu acho ele super prático para fazer as receitas porque ele vem em quantidade menor e aí você não precisa abrir uma garrafona para usar uma xicrinha. Eu vou usar o equivalente a 1 xícara de chá de vinho branco. É importante que seu vinho seja seco para não ficar adocicado no prato. O truque para um bom risoto cremoso é você mexer o prato do começo ao fim. O arroz é um alimento que contém bastante amido. Sabe aquela coisa de quando você está aprendendo a fazer o arroz branco tradicional, aquele do dia a dia? Aí aquela pessoa que te ensina fala, não vai ficar mexendo o arroz para não empapar? É justamente pela quantidade de amido que o arroz solta que daí empapa, né? Cria essa pasta. Então a intenção aqui é trazer cremosidade, então pode mexer o risoto. Quando o vinho já seca, chega a hora de colocar o caldo. Eu vou acrescentar de concha em concha e continuar mexendo. É importante que seu caldo esteja bem quente para não desacelerar o processo do cozimento. Como eu vou saborizar esse risoto com gosto de tomate, eu optei por usar o meu molho de tomate. Qualquer hora dessas eu compartilho a receita aqui com você. Ele tem pedacinhos, é delicioso. Só que se você não tiver esse molho de tomate na sua casa, não tem problema, não deixa de fazer a receita. Você pode usar o extrato de tomate, que é aquele mais concentrado. E aí você adiciona umas 2, 3 colheres de sopa. À medida que o caldo for secando na panela, você adiciona mais caldo. Vai colocando assim, de concha em concha. Quando você já tiver acrescentado lá pelas 4, 5 conchas de caldo, chegou a hora de colocar o molho. Não sei se eu vou colocar tudo isso ainda. Vou dar uma mexidinha e aí se precisar, coloca mais.
Eu vou acrescentar um pouco mais do molho. No fim, acabei usando 2 xícaras de chá de molho de tomate. Assim ele fica bem vermelhinho, olha que lindo. Eu gosto de colocar o molho de tomate nessa etapa do cozimento, onde o arroz ainda não está totalmente cozido, porque ele puxa bastante do sabor do molho e aí ele fica mais gostoso. Por isso que eu gosto de usar o meu molho de tomate caseiro para fazer a receita. O arroz fica bem saboroso. Eu gosto de fazer preparos como risoto, carnes ensopadas em panelas de ferro. Elas são ótimas condutoras de calor, sem contar que elas são lindas e essa daqui vai do fogão para a mesa. O cheirinho desse risoto tá maravilhoso, eu fico com água na boca. Olha só como o risoto fica bem vermelho, fica lindo. Olha como o risoto já pegou a cor. Embora ele já esteja vermelho, maravilhoso, eu vou acrescentar agora um belo punhado de tomate cereja. Ele é bem suculento, a minha ideia é que ele não desmanche totalmente, mas que ele fique cozido. Colocar os tomates inteiros dá um charme todo especial para esse prato. E continua regando com caldo. Antes de acrescentar os outros ingredientes, eu vou provar para ver o ponto do arroz. É importante que o arroz arbóreo esteja ainda um pouquinho al dente no meio. Na mordida você sente, mas toma cuidado para não deixar cru demais o seu arroz. Já tá no jeito. Quando o arroz chegar no ponto, você desliga o fogo. Como a minha panela é uma ótima condutora de calor, como eu falei, ela vai continuar cozinhando o arroz. Então é importante deixar uma quantidade de caldo um pouquinho maior. Agora eu vou colocar queijo parmesão ralado na hora, para dar um salgadinho e trazer aquele gostinho especial de risoto. E também vai dar uma cremosidade a mais. Você pode notar que eu ainda não coloquei sal na receita. Eu primeiro vou adicionar o queijo parmesão ralado, misturar e provar para saber se precisa de sal ou não. Muitas vezes não precisa. Afinal, o molho de tomate já é temperado. Um outro fator que também traz cremosidade é a manteiga e eu vou acrescentar um pouco agora. Coloco uma colher de sopa bem rasinha dessa vez para fazer a mantecatura. A manteiga também traz cremosidade para o risoto, sem contar que deixa com um brilho e sabor maravilhoso. É importante que a sua manteiga esteja bem geladinha para dar esse efeito. Olha só como que tá cremoso esse risoto, isso aqui tá maravilhoso. Vou provar mais um pouquinho. Um pouquinho de sal. Com o risoto já com esse aspecto de pronto, volumoso, cremoso, agora sim chegou a etapa de finalizar o prato. Eu vou colocar queijo mussarela de búfala fresca e um pouquinho de manjericão. Vou começar pegando a mussarela com a mão. Vai espalhando os pedaços de mussarela rasgados com as mãos. Olha que cremosa. Essa mussarela fresca, assim, dá uma cremosidade e um frescor pro prato inigualável, eu adoro.
capricha na quantidade. E para finalizar, eu vou usar folhas de manjericão fresco. Eu tenho um monte aqui e vou selecionar as mais bonitas para colocar por cima. Para o manjericão não escurecer, dá preferência para colocar ele por cima do queijo fresco. Assim ele fica bonito por mais tempo no prato. Olha que lindo que fica esse risoto caprese. Dá pra entender por que eu levo essa panela pra mesa, né? Fica maravilhosa. Agora no centro eu vou acrescentar esse raminho de manjericão um pouco maior pra ficar ainda mais charmoso. Vou finalizar com azeite. E pra fechar com chave de ouro, azeite fresco e pimenta do reino. Essa pimenta do reino fresquinha, com esse cheirinho de manjericão, isso tudo tá tão gostoso, eu tô com muita água na boca para comer esse prato. Eu adoro o risoto porque é uma opção super coringa. Além de poder variar nos sabores, como eu falei, é uma ótima opção prática para você servir para suas visitas e agradar todo mundo. Eu quero aproveitar para te convidar para me seguir nas redes sociais, lá tem muito mais conteúdo gostoso para você também. Eu tenho certeza que você deve ter a maioria dos ingredientes na sua geladeira. Você pode variar também no queijo. Se você não tiver mussarela fresca, use uma ricota, um chantilly, usa a sua criatividade. Esse prato é uma ótima opção para você servir quando for receber uma visita. Afinal, além de lindo, ele é super prático. Agora é só levar essa maravilha de risoto para a mesa e deixar todo mundo feliz.